Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E mais uma vez nós estamos aqui para trazer para vocês algum assunto que seja de extrema relevância ou que tenha muita importância para que você possa melhorar o seu nível de conhecimento ou aprimorar as técnicas que você utiliza para cuidar das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. No vídeo do sábado passado, nós estávamos falando sobre a perda de volume no Caldex, conhecido como Caldex murcho. E isso é acarretado por alguns problemas, ou pode ser acarretado por alguns problemas. E para assistir esse vídeo é bem simples, eu vou deixar um link aqui em cima. Basta você clicar e você vai assistir a este primeiro vídeo. E isso vai ser muito importante para que você compreenda toda a dinâmica que nós vamos utilizar para tratar desse problema de Caldex murcho, ok? Mas nós vamos fazer um breve resumo. No vídeo passado nós explanamos que existem algumas causas que podem contribuir sim para que o Caldex da sua planta venha a perder volume ou a murchar. Geralmente essas causas são bem simples de serem detectadas e são, eu diria que também que são simples de serem tratadas. Vai exigir de você apenas um comprometimento muito grande, porque senão termina não dando certo. E como existem várias causas que podem contribuir para que o seu Caldex murche, também existem várias soluções. Existem algumas que são mais simples, mais fáceis, outras são um pouco mais, não diria complexas, mas vão exigir de você um pouco mais de atenção. E se você viu o vídeo passado, você deve se lembrar que foram elencadas duas causas como as principais causadoras desta perda de volume em nosso Caldex. E quais seriam estas causas, Amaury? O que causa esta diminuição no volume do Caldex de minha planta? Geralmente, isto acontece por estresse hídrico, em outras palavras, falta de água, ou por algum problema no sistema radicular de nossas rosas do deserto. Aí pode ser uma podridão, pode ser presença de cochonilha, dentre outros fatores. E o próprio substrato pode causar também essa perda de volume, caso ele não seja um substrato adequado para as suas plantas. Se ele compactar muito, ele termina também impedindo que a sua planta absorva água e com isso o seu Caldex vai perdendo volume, vai murchando. Bom, mas vamos lá. Então nós falamos e elencamos as causas e hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto ou a primeira causa e vamos dar sugestões para resolver, para recuperar este Caldex. Hoje nós vamos falar sobre problemas na parte radicular de minha planta. Geralmente, a perda de volume nesse Caldex é um sintoma, é um sinal que a planta lhe dá que ela não está conseguindo absorver ou retirar líquidos do substrato. Como ela não consegue extrair água do substrato, ela termina utilizando a reserva de água que ela tem no seu Caldex. Então, em uma planta saudável que consiga retirar água do substrato, porque o seu sistema radicular está ok, ela vai ter um Caldex volumoso e nesse Caldex vai estar uma reserva de água e nutrientes. Quando a plantinha não consegue retirar estes nutrientes do substrato, ela termina utilizando essa reserva para se manter viva. Geralmente ela vai parar de crescer, vai parar de se desenvolver, vai eliminar suas folhas para apenas se manter viva e tentar simplesmente recuperar esse sistema radicular que neste momento está sendo ineficiente. Então vamos lá. Primeiro caso ou primeira causa, problemas na parte radicular de nossa planta. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que retirar a minha planta do meu vaso e fazer uma inspeção no meu sistema radicular. A primeira inspeção é feita visualmente na parte de fora
nesta parte que simplesmente está visível para você. E o que é que você vai procurar nesta área? Você vai procurar colônias de cochonilha, que é fácil de identificar, geralmente são aglomerados brancos, ok? Que se parecem muito com algodões. Se você tocar nesses aglomerados, você vai perceber que eles se movimentam, que eles andam. Isso significa que você está tendo cochonilhas de raízes na sua planta. Olhe também a parte de baixo. Veja se as raízes, caso elas já estejam na parte de baixo do substrato, apresentam algum tipo de anormalidade. A principal delas seria a podridão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente retirar parte do nosso substrato para termos certeza que as raízes estão bem. Afinal de contas, fizemos aqui uma vistoria na parte externa do substrato, mas possa ser que eu tenha problemas na parte interna. Então nós vamos simplesmente, com cuidado, ir retirando esse substrato para fazer uma averiguação na parte de dentro ou para ver como estão essas raízes dentro do substrato. Então, com cuidado, nós vamos retirando esse substrato. Bom, como essas plantas eu deixei muito tempo fora do substrato, dá para perceber que as minhas raízes ciliares, capilares, essas raízes mais fininhas que são responsáveis pela retirada da água, simplesmente estão secas. Se ela não tem essas raízes que conseguem retirar a água, ela vai de fato murchar o seu caudex. Eu lembro sempre que a parte mais grossa da raiz, gente, serve como ancoragem. Elas vão servir para manter a sua planta presa, mas não vão absorver a quantidade de água ou não vão ser tão eficientes na retirada de água do substrato quanto essas raízes mais fininhas. Então nós vamos simplesmente aqui, ó, com bastante calma, com delicadeza, procurando ou vendo como estão essas raízes. Eu continuo vendo que as raízes, olha só, na ponta tem até raízes que estão branquinhas, tá vendo? Então já é um bom sinal, a planta vai se recuperar mais rapidamente. Eu posso perceber que de fato eu não tenho nenhum problema de podridão. É simplesmente estresse hídrico, é falta de água. Muitas vezes quando a gente molha a nossa planta, a periferia, que é essa parte daqui, de fato molha ou fica molhada, mas o centro da planta termina não ficando molhado e a planta não consegue então pegar esta água que ela tanto necessita. Uma vez que eu já fiz a vistoria nas minhas raízes e vi que não há presença de nenhum patógeno, eu vou cuidar dessa planta regando mais. Caso haja algum tipo de problema nessa plantinha, primeiro eu devo cuidar do meu problema, vamos supor cochonilha de raiz ou podridão, eu vou cuidar primeiro da cochonilha ou da podridão, para depois então me preocupar com a parte de oferta de água da planta. Não adianta eu ofertar água e permanecer com um problema, neste caso podridão ou cochonilha de raiz. Mas vamos lá, então esta plantinha daqui não tem nenhum tipo de problema. Esta plantinha não tem cochonilha porque ela está sem água há mais ou menos 60 dias. Então as cochonilhas, caso existissem aqui, já estariam também mortas. Bom, e como sempre, aqui é uma via de mão dupla. Então nós estamos falando sobre perda de volume no caudex. Eu estou tentando lhe ajudar, lhe mostrando possíveis causas e soluções. Mas nós sempre também pedimos ajuda. Como é que você pode ajudar? É bem simples. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho de notificações. Dessa forma, você vai ter acesso a todos os vídeos que nós colocarmos aqui no canal. Se possível, ou se achar que vale a pena, deixe o seu like. E o mais importante, indique este vídeo, recomende este vídeo a um amigo, a um colega, a um conhecido, divulgue em suas redes sociais. Desta forma, ele também terá acesso às informações contidas nesse vídeo. Bom, mas chega de conversa e vamos voltar a falar sobre caudex murcho. Vem comigo. Muito bem, então nós fizemos a vistoria
e detectamos que não temos problema nenhum com a nossa plantinha. Simplesmente foi uma rega ou simplesmente a minha rega não está sendo feita da forma adequada. Então, como eu falei agora há pouco, eu quando molho a minha plantinha, vejo que a sua periferia, a parte de cima do substrato molha, a parte de fora do substrato molha, porém o centro do meu substrato permanece seco. Isso acontece muitas vezes. O que acontece? Quando você molha a planta, deixa eu pegar aqui uma outra plantinha. Quando eu molho a minha planta, a água vai escorrer exatamente por esse espaço que fica entre o meu substrato e o vaso. Então eu rego a minha plantinha, eu jogo água aqui, ela escorre entre a parede e o substrato, vai chegar aos meus furos de drenagem e vai sair. Quando eu vejo a água sair pelo furo de drenagem, o que é que eu digo? Já molhei o suficiente. Afinal de contas, o excesso de água já está saindo pelos furos de drenagem do vaso, não é isso mesmo? Porém, muitas vezes, quando o meu substrato está muito seco, preste atenção, quando o meu substrato está muito seco, não dá tempo dele absorver esta água e ela termina passando direto por esta parte daqui, tá vendo? Ela escorre pela parte de cima, entra pela lateral e sai pelo furo de drenagem. Então, a planta termina não absorvendo, ou melhor, o substrato termina não absorvendo essa água, não se mantendo úmido e com isso a minha planta vai perdendo volume no seu caudex. Como é que eu vou corrigir isso, Amaury? Primeiro você tem que corrigir a causa. A causa qual é, neste caso específico? Rega inadequada. Eu não estou molhando as minhas plantas direito. Mas a maioria eu molho todo dia. Não adianta, você pode molhar 10 vezes por dia. Se a planta ou se seu substrato não está absorvendo este líquido, absorvendo essa água, ele vai permanecer seco. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se meu substrato está compactado. Uma vez que eu perceba que ele esteja compactado, eu tenho que retirar esse substrato. Se lembra que nós falamos que o substrato pode também ser um causador da perda de volume do seu caudex? Então, vamos supor que o meu substrato ele não está absorvendo bem a água. A gente sempre fala de drenagem, né? Que o substrato tem que ser bem drenante. Porém, quando ele é extremamente drenante, simplesmente a planta muitas vezes não consegue absorver a água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse substrato, tá? Faz de conta que é o caso desse substrato daqui. Então, nós vamos simplesmente retirar o substrato. Deixa eu tirar dessa plantinha aqui rapidamente, ó. Então, eu vou retirar o substrato da minha planta. É até bom que a gente termina vendo o seu sistema radicular de uma forma melhor. Então, ó, venho aqui, retiro esse substrato. Ah, Mauri, e se não for o substrato, se meu substrato não estiver compactado, não tem problema nenhum. Você vai ter então que manter o seu substrato e melhorar a sua rega. Nós vamos falar sobre isso agora. Deixa apenas eu concluir aqui a retirada do substrato desta plantinha. Então, dessa plantinha daqui nós retiramos o substrato, tá? Cadê? Pronto. Não vou lavar, gente, não vou fazer muita coisa nessa plantinha não, tá? É só para demonstrar para vocês. Então tá aqui. Retirei o substrato. Mais uma vez, venho verificar minhas raízes, vejo que não há podridão, há falta de água, tá vendo? Não há podridão em lugar nenhum das minhas raízes. O problema dessa plantinha, de fato, é estresse hídrico. Então, vamos trocar o substrato. Primeiro ponto, caso o meu substrato não seja aerado, não seja poroso, então nós vamos trocar o substrato. Caso você tenha trocado esse substrato há pouco tempo, aí você não precisa fazer essa troca. Mas, se essa planta está neste substrato há mais de 8 meses, aproveite e já troque o substrato, porque vai melhorar bastante também na recuperação de sua planta. Bom, então uma vez que eu já tenha tirado o substrato
da minha planta. Eu vou aproveitar o mesmo vaso, tá? Só vou replantar, não vou transplantar, só vou replantar. Lembrando que neste caso se trata de um enxerto, então não posso perder a minha plaqueta de identificação. Vamos lá? Então estou com minha planta aqui, vou deixá-la aqui na frente e vamos colocar então um substrato novo, né? Um substrato que já está previamente adubado e molhado. Nós molhamos esse substrato não vai entrar aqui seco, vai entrar úmido. Então vou colocar o substrato. Vocês vejam que ele não escorre, não está saindo, não está pingando pelos furos de drenagem, mas ele está molhado, tá? E é isso que eu preciso de um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Inclusive, se essa perda de volume está acontecendo em muitas plantas aí da sua coleção, talvez o seu substrato esteja drenante demais. Então, isso pode ser também ou pode acarretar alguns probleminhas, tá bom? Vamos lá. Então, coloquei o substrato no meu vaso e vou trazer a minha plantinha para colocar no vaso também. Vamos lá. E o que a gente vai fazer aqui? Vai completar com mais substrato. Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais substrato. Ficou numa posição um pouco ruim, mas a gente vai resolver isso. Vamos trazer esse pote mais para cá e vamos pegar um pouco mais de substrato. Esse substrato, gente, daqui, ele é composto por palha de arroz carbonizada, palha de arroz in natura, munha de carvão e fibra de coco. Pronto. A plantinha já está ficando solta, tá vendo? Já consegue ficar solta. Eu vou vir simplesmente completando com esse novo substrato. Olha só. Você pode apertar um pouco, não compacte muito não, é só para que a planta fique em pé, fique segura dentro do seu vaso. Eu vou colocar aqui um pouco mais para cobrir as suas raízes. A Mauri, você falou que as raízes estavam secas, estavam ressequidas. E elas vão se recuperar, vão se regenerar. As que estavam de fato secas não vão se recuperar. As que estavam mais ou menos podem até se recuperar. Mas eu não vou arrancar as raízes. Essa planta já está passando por um estresse absurdo. Então não adianta a gente pegar aqui e submeter a um estresse ainda maior. Bom, então para sanar o problema de perda de volume, caso a sua planta esteja com o sistema radicular ok, caso você veja que o problema sejam de fato as regas, a primeira coisa que nós temos que fazer é trocar o substrato. Aproveita, já troca o substrato, já bota um adubo, beleza. Ah, Maurinho, meu substrato tá bom. Beleza, não precisa então trocar o substrato. Mas veja bem, é necessário que você mude o regime de rega ou mude a forma como você está regando sua planta. Você vai fazer como? Você vai vir com um regador ou com a sua mangueira e vai molhar esse substrato. E você pode molhar rapidamente, não precisa ficar molhando lá horas. Vai lá, passa aqui, ó, conta até 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 e vai continuar fazendo isso em todas as plantas. Quando acabar a última planta, você vai voltar para a primeira e vai repetir o processo. A primeira água que você colocou, a primeira rega, vai molhar esta planta só por fora. Ela vai começar a absorver esta água. A água não vai ser suficiente para que ela absorva a quantidade necessária para umedecer o substrato todo. Na segunda rega, ela consegue absorver um pouco mais. E a partir daí, sempre fazendo 2 ou 3 vezes este mesmo procedimento de molhar a planta. Isso faz com que o substrato possa absorver a quantidade de água necessária para que ele fique todo úmido e não apenas a sua periferia. Mas vamos lá.
Amaury, meu substrato estava bom e minha planta perdeu o volume do Caldex, eu não tenho problema radicular, ou então, no caso, eu substituí o meu substrato e como é que eu vou recuperar o meu Caldex? Vamos lá. Agora vem uma dica. Se você faz a rega inadequada, ou se você continuar ofertando água de forma inadequada, sua planta não vai recuperar o Caldex ou vai demorar muito. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar um vaso, um pote que não tenha furos. Não pode ter furos, tá, gente? Por quê? Porque eu vou colocar água até a metade desse pote. Até a metade dele eu vou colocar água. E a partir daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha plantinha e colocar dentro deste pote que está com água até a metade. E vou deixar aqui. O meu substrato vai começar a absorver esta água, até que ele fique encharcado. Esse processo pode demorar de 10 minutos até às vezes um dia inteiro, a depender de como esteja seco o seu substrato. Então vamos lá? O que é que eu vou fazer? Já tem um aqui que está com água, que é esse daqui, e eu vou simplesmente pegar a minha plantinha, ó, e vou colocar aqui dentro. Amaury, eu preciso molhar a parte de cima? Neste caso não é necessário. Por quê? Porque a absorção será feita pela parte de baixo, pelos furos de drenagem. Você pode notar depois, inclusive, de um tempo, que esta água vai diminuir. Por quê? Porque é um sinal que a planta, ou que o substrato, está absorvendo esta água. Deixa eu mostrar aqui de outra forma para que fique mais tranquilo. Eu peguei aqui um pedaço ou uma vasilha transparente, coloquei um pouco de água. O que é que nós vamos fazer, Amaury? Nós vamos simplesmente, ó, colocar a plantinha aqui dentro. Vamos deixar aqui dentro. Aqui tem até muita água. Você pode colocar até um pouco menos de água. E eu vou deixar a minha planta aqui. Ela vai permanecer neste pote para que o meu substrato esteja sempre úmido durante 24 horas por dia. Se eu tiver um antifúngico, eu posso até colocar um pouco de antifúngico aqui nesta água. Isso vai fazer com que a minha plantinha também ganhe uma proteção maior. Não é verdade? Nós não podemos esquecer que ela está debilitada e pode vir a, de repente, entrar algum fungo pelas suas raízes e ela pode desenvolver, então, um outro problema, que seria a podridão de raiz. Neste caso daqui, eu estou apostando que isso não vai acontecer, ok? Então, ela vai começar a absorver a água. Olha só quanta água está caindo aqui desta plantinha. Mas, neste caso, essa planta daqui foi aquela que a gente colocou o substrato já úmido, se lembra? Então, vamos fazer diferente. Vou tirar ela daqui. Vamos tirar essa plantinha daqui. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Vou tirar um pouco desta água. Vou dividir esta água aqui para 2 potes. Então, pronto. Tenho aqui 2 potes. E vou colocar minhas 2 plantinhas. Ó, vou colocar uma nesta. Ó, ela está até boiando para você ver como esse substrato está seco. E vou colocar a outra nesta daqui. E elas vão permanecer. Olha só, veja que essa daqui começou a absorver água, ó, ela já está sentando no fundo. E essa daqui também vai acontecer a mesma coisa. O que é que nós propomos? Que estas plantas permaneçam nesses vasos com água. Vou tirar essa daqui, né? Mas que estas plantinhas daqui, tanto esta, quanto esta, quanto esta, permaneçam no vaso com água. E você vai estar sempre recolocando esta água, deixando pelo menos 2 ou 3 dedos de água aqui, para que a planta possa sempre estar buscando esta água. E nós vamos fazer um acompanhamento para ver em quanto tempo essas plantinhas vão se recuperar utilizando este tipo de ação ou esta técnica, tá certo? Então nós vamos deixar essas plantinhas aqui durante algum tempo. Possivelmente essas plantinhas vão demorar
acredito que aí uns 2 meses para começar a mostrar algum tipo de recuperação. E é claro que nós vamos estar mostrando todo este caminho, né? Nós vamos estar mostrando todas essas etapas de superação dessas plantas para vocês. Então a técnica é bastante fácil, não requer muito conhecimento, mas requer de você comprometimento. Não adianta você botar as plantinhas aqui e simplesmente não vir ver como elas estão, não ver a água, né? Completar a água. Ou se você não tiver antifúngico, troque esta água diariamente, tá bom? Para que nesta água não se crie colônias de fungos e espere que a sua plantinha vai se recuperar muito antes do que você imagina. Muito bem, então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que ele tenha lhe sido útil ou que ele lhe seja útil em algum momento. Espero que você possa replicar ele aí na sua casa e não se esqueça de compartilhar conosco os resultados que você venha a obter através dessa técnica. Você já teve problema de Caudex murcho? Como foi que você resolveu ou o que foi que causou essa perda de volume no seu Caudex ou no Caudex na sua rosa do deserto? Conte aqui para mim nos comentários, vou ficar muito contente em saber como você resolveu este problema. E você já passou por esse tipo de problema de perda de volume no Caudex? Você conseguiu identificar o que causou este murchamento e como é que você recuperou a sua planta ou não conseguiu recuperar? Venha aqui nos comentários, deixe o seu relato, que eu vou ficar muito contente em saber um pouco mais sobre o seu cultivo. Gente, vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos. Não gosta de beijos? Então para você eu mando abraços. Você é guloso, você queria beijo e abraço, então para você eu mando o kit completo. Beijo, cheiro, abraço. Cheiro no cangote é bom demais, não é verdade? Gente, vou ficando por aqui. Vou deixar 2 conteúdos para que você possa assistir, caso você ache que vale a pena, é claro, né? Já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal do lançamento de um de nossos vídeos ou quem sabe uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras. Venha que você vai gostar bastante. E é isso. Desejo para você toda a sorte, toda a paz do mundo. Beijos no seu coração. Até a próxima e bye bye.